Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Resenha da Bola, aqui no canal 8 da NET Campinas, nesta sexta-feira. Vamos projetar um final de semana com muita bola rolando, até porque dentro do Campeonato Paulista, no estadual do Campeonato Paulista, em outros estaduais também, nós tivemos aí uma rodada da Libertadores de América e Copa do Brasil. Por isso que foi um meio de semana um tanto quanto vazio para alguns times. Serviu também para que esses times pudessem se preparar, uma semana cheia, que era muitas vezes a reclamação dos treinadores no Brasil, que não tem uma semana cheia para se trabalhar. Alguns envolvidos na Copa do Brasil não puderam ter esse treinamento. Na Libertadores também não, mas o restante tiveram essa semana inteira para trabalhar, inclusive o Guarani, que tem compromisso hoje. Boa noite, Alex. Boa noite, Guina. Prazer mais uma vez estar com você aqui. É isso, né? Acho que esse delay que tivemos aí com relação a essas outras competições deu esse prazo maior aí para os nossos clubes aqui da nossa região, da nossa cidade, se preparar melhor, né? É verdade. O Guarani tem um compromisso hoje contra o Oeste, lá em Barueri. Compromisso difícil. Daqui a pouquinho, enquanto que a Ponte Preta amanhã recebe nada mais, nada menos do que o Palmeiras. O Palmeiras treinou a semana inteira, a Ponte também. Semana que vem, lembrando que a Ponte tem um compromisso também pela Copa do Brasil, então deve ter aproveitado o Gilson Kleina essa semana para preparar o time. Depois nós vamos apontar algumas situações. Na quarta-feira eu conversava bastante com o Marco Aurélio em relação ao técnico Gilson Kleina. Pendurado ou não Gilson Kleina na Ponte Preta. Mas antes de falarmos de Ponte, vamos falar um pouco de Guarani. O Guarani que joga daqui a pouquinho em Barueri. Um dos times considerados sensação dentro do Campeonato Paulista, da Série A, o Guarani vai até Barueri enfrentar a equipe do Oeste, muito mal na competição. O Oeste que vem sendo goleado em alguns dos seus jogos. Seria uma grande oportunidade para que o Guarani pudesse, já que o técnico Carpini falou que já foi atingido a tal da primeira mini-meta, que foi estabelecido, e atingido com êxito, e agora começa a segunda mini-meta. Seria esse um jogo também para que o Guarani possa trazer os 3 pontos, Alex? Com certeza, né, Guina? Eu acho que o Guarani ele tem se portado muito bem, como você falou, e o Carpini tem frisado muito bem isso, né, com relação às mini-metas. E, com certeza, esse jogo contra o Oeste é um jogo onde o Guarani ele precisa impor novamente aquilo que ele já vem apresentando nos jogos, né? E o Oeste, aproveitando aí o momento ruim que o clube também está passando, eu acho que é uma ótima oportunidade para o Guarani realmente se firmar cada vez mais, ganhar mais confiança e começar essa nova outra etapa, dessa nova mini-meta, para que o Guarani, também nessa nova fase, né, de acordo com o planejamento do Carpini, consiga aí mais êxito aí durante esses jogos finais dessa primeira rodada. E que coisa, né, Alex? Nós conversávamos bastante o ano passado, eu, o próprio Marco Aurélio aqui, os comentaristas que estavam, e o começo do ano também não foi diferente, é o mesmo assunto, que é a presença do Carpini como treinador. Questionado por muitos quando foi contratado pelo Guarani, porque acabou de sair do campo, não sei o quê, 99% dos ex-atletas acabam não se dando bem no começo da sua temporada como treinador, não teve tempo para se preparar como treinador, e o Carpini veio numa mão contrária de tudo aquilo que nós vimos já hoje em relação aos ex-jogadores que se tornaram treinadores. Que fase que vive o Carpini, hein? Que coisa. Parece que está tudo caminhando e tudo dando certo. Não que ele não tenha se preparado. Eu acho que nessa reta final dele como jogador, ele já vinha se preparando para ser treinador. E é aquilo que a gente sempre fala, né, Alex? O perfil. Tem jogadores que têm muito perfil para ser treinador de futebol, como tem muitos jogadores que têm perfil para ser também agentes de futebol depois. Exato. E o Carpini é um desses ex-jogadores com perfil de treinador. E vem mostrando na prática o quanto isso vem sendo bom para a carreira dele, né? Com certeza, Guina. O Carpini é uma pessoa que ele tem, né, aquela característica própria, sim, né? Sim. Ele não copia ninguém. Então, assim, isso tem se demonstrado no decorrer dos jogos. A gente vê as reações do Carpini dentro do campo. Nos treinamentos também, né, as pessoas que estão mais próximas ali falam que ele realmente é uma pessoa diferenciada. E prova é os resultados que estão chegando aí para o clube do Guarani, para toda a equipe do Guarani.
e toda a nação aí bugrina. É verdade. Nós temos 2 exemplos. Você como ex-jogador e agora como trabalhando nos bastidores como diretor, muitas vezes como agenciador de jogador, como empresário, e o Carpini, ex-jogador também como você, trabalhando diretamente no futebol como treinador. Lógico, características diferentes. Você, quando encerrou sua carreira, você já imaginava, em nenhum momento você pensou em ser treinador. Pelo menos aquilo que você falava para mim, como nunca pensou. Exato. Isso aconteceu também com o Carpini. Nunca pensou em ser agente de futebol ou gerente, alguma coisa assim. Queria ser treinador. A função e a carreira de jogador de futebol é isso mesmo. Você já tem que montar um planejamento da sua vida, principalmente no meio da carreira para frente, já buscando uma alternativa para depois que parar, Alex? Com certeza. Acho que isso é fundamental, principalmente para os atletas de hoje, né, Aguina? Eu acho que o atleta, ele tem uma inteligência sobrenatural, claro, né? Então ele precisa realmente canalizar, precisa realmente se preparar para que quando parar de jogar realmente tenha uma outra função, claro, né? Fora aquela de atleta de futebol, que é muito diferente, né? Eu sempre falei isso para os meus amigos, eu nunca tive esse perfil de ser um treinador, de querer ser um treinador, né? Então eu nunca preparei a minha mente, a minha cabeça, para que depois que eu parasse de jogar, fosse para essa área de treinador. Mas a área que me agrada bastante é essa área de gestão, sim, claro, essa área de administração, de agenciamento, já fiz muito isso, né? Estou voltando, inclusive, agora com um projeto novo. Mas o Carpini, ele apesar do pouco tempo, né, da pouca experiência dentro de uma equipe profissional, uma equipe A, ele vem demonstrando uma capacidade muito grande e pode ter certeza que o Carpini vai ser um dos grandes treinadores aí do Brasil em breve. Também acho, vislumbro um futuro muito promissor para o Carpini, por aquilo que ele começa a fazer na sua carreira. E é difícil, todo o início de carreira, dessa gestão profissional dentro de campo, como treinador, você ter um sucesso. Nós vimos aí poucos casos onde treinadores em início de carreira se deram certo. Exato. Né? E outros que deram certo no início, mas depois tiveram um declínio e hoje estão desempregados. É verdade. Tem muitos exemplos disso, e até um que foi treinador do Corinthians não muito tempo atrás, foi treinador do Vasco da Gama também, do próprio do Botafogo, aliás, não do Vasco, do Botafogo, e que hoje está ali parado, quieto, fazendo alguns cursos, e não se fala mais. Então, mas a gente vê uma situação muito diferente, porque o Carpini não teve oportunidade num time grande do futebol brasileiro, como esses tiveram. Eu acho que o caso mais recente é o caso do ex-treinador do Corinthians, do Carille. Que foi por muitos e muitos anos auxiliar técnico e depois teve uma oportunidade como treinador, abraçou e não saiu mais e hoje está como sucesso de carreira. Mas do jeito que o Carpini está acontecendo, com as coisas que estão acontecendo, para o Carpini faz muito tempo que eu não vejo uma situação como essa. É verdade. Da competência que ele está tendo dentro de campo, como se fosse um treinador que já estivesse no cargo já há uns 10 anos no mínimo. É verdade. É interessante essa relação, né, Aguina? Nem todo aquele atleta que teve uma carreira brilhante, sim, maravilhosa, sim, né? Temos exemplos, por exemplo, eu joguei muito contra, né, um zagueiro na minha época, um pouco mais velho, que era o Mauro Galvão. Lembra do Mauro Galvão? E no Vasco da Gama, ele foi meu treinador de zagueiro, né? Foi até uma função que o Antônio Lopes, na ocasião, deu para ele. E depois o Mauro tentou, né, ser um treinador e não conseguiu emplacar, né? E outros, perfil. E outros ex-atletas que não tiveram uma história tão brilhante, mas que, né, o Carille mesmo, ele foi um ex-atleta. Foi, mas né, dizem que ruim, né? Atleta que, tecnicamente, né, meia boca, como a gente diz. Inclusive, eu joguei contra o Carille algumas vezes também, eu me lembro, né? Época de júnior e tal. Zagueiro também. E não foi um grande zagueiro, sim, mas hoje um grande treinador, né? Então, é interessante essa relação, né? Não tem muito essa lógica, né? Em algumas profissões, sim, né? Um ótimo ex. Você vai partir para uma outra,
a relação é idêntica. Agora, nem sempre um ótimo atleta será um ótimo treinador e vice-versa. Né? Então é muito complicado. Mas eu vejo um futuro muito promissor para o Carpini, torço para isso. É um cara humilde, um cara que não, até o momento, mesmo que tenha uma situação a favor dele agora, ele não é arrogante, não é prepotente, pelo contrário, atende todo mundo, um cara simpático, simples e que com os pés no chão e que vem fazendo um trabalho realmente para se firmar, para se autoafirmar. Gosto muito do trabalho dele. O treinador adversário do Oeste hoje, ao contrário, vem fazendo uma campanha muito complicada. O Renan Freitas, técnico do Oeste. Eu acho que a própria direção do Oeste fez algumas contratações, ao meu ver, erradas. Apostou muito em jogadores cujo qual disputaram campeonatos da base com clubes grandes. E não é bem assim que funciona. Você traz alguns meninos da base de outros clubes grandes para fazer parte do seu elenco, mas você não pode ter isso como principal base, como a espinha dorsal do seu time. E é o que está acontecendo com o Oeste. O Oeste tem hoje 7, 8 jogadores da base de grandes clubes jogando como titular. E quando pega outros clubes que têm como base jogadores mais experientes, esses meninos acabam sentindo o que vem acontecendo com o time do Oeste. É verdade, Guina. O Oeste, ao contrário do que ele vinha fazendo outros anos, né? Ele mudou muito a sua filosofia de trabalho. E eu concordo. Não sei financeiramente. Pode ser também, né? Se bem que vendeu alguns jogadores também na janela passada. Mas eu também concordo com o seu ponto de vista. Eu acho que o Oeste, para um campeonato paulista, que é um campeonato tão importante, ele precisava realmente ter ali uma espinha dorsal mais experiente, concordo contigo, né, com mais cancha, para realmente pegar aí um campeonato dificílimo, de tiro curto, né, e de grandes jogos toda hora. Não tem um jogo fácil ou pelo difícil, contrário, né? É um campeonato de tiro curto. Tiro curto, então eu vejo também dessa forma. Talvez o Oeste errou um pouco nessa visão aí nesse início desse campeonato. Esse erro de planejamento inicial pode custar a permanência do Oeste na elite do futebol paulista. Vejo com maus olhos a permanência do Oeste dentro dessa divisão. Pode ser que alguma coisa aconteça agora, tem tempo mas ainda. Vai ter que jogar muita bola. Vai ter que jogar muita bola, porque os outros times fisicamente já estão num patamar um pouco melhor. E quando você traz jogadores que você vai no mercado buscá-los, fisicamente e tecnicamente, você demora um tempo para adaptação desses jogadores no elenco. E aí eu acho que o Oeste vai ter muita dificuldade. E o fator confiança também, né, Guina? Também. O time, quando ele começa naquela sequência de derrota, de empate, não tem ali um resultado positivo para dar aquele up na equipe. É difícil você recuperar né, o psicológico, a confiança do elenco, para começar realmente a fazer essa reviravolta. Para você ter ideia, para o jogo de hoje contra o Guarani, o Renan Fonseca já não vai ter o Sidmar. O Renan Fonseca, porque o Renan Fonseca era da Ponte Preta e foi contratado pelo Oeste, deixou a Ponte, foi para o Oeste, bom zagueiro, que hoje, ao meu ver, está fazendo falta no time da Ponte. Não vai ter o Éder Ciola, também, que é um jogador experiente, e não vai ter o Rael também, o atacante Rael, que também é experiente. Então são 4 jogadores experientes e que não vão estar em campo por estarem lesionados. É uma outra preocupação para o técnico, o Renan Freitas. Então o provável time do Oeste, o Kaique França, que é menino da base, o Betinho, o Lídio, Bruno Bispo e o Alisson, o Mantuan, que também é da base, Matheus Jesus, Marlon, Mazinho, João Paulo e Roberto, esse é o provável time do Oeste para enfrentar a equipe do Guarani. O Guarani do técnico Thiago Carpini vai a campo num provável time também, é o que treinou durante toda a semana, com Jefferson Paulino, Pablo, Romércio, Bruno Silva e Bidu. David, o volante, aí uma linha de 3, o Igor Henrique, o Eduardo e o Lucas Crispim, a volta do Lucas Crispim, muito importante para esse time, e os 2 atacantes, o Júnior Todinho, destaque desse time, vem fazendo gols, e o Rafael Costa também, esse é o time do Guarani, um bom time que encaixou. O Júnior Todinho e o Rafael Costa, os 2 atacantes encaixaram. A dúvida muito grande, será que essa defesa do Guarani vai se postar bem? E o Romércio e o Bruno Silva estão se dando bem,
por mais que tenha trazido agora um jovem emprestado do Atlético Mineiro, um bom jogador do Atlético Mineiro de 20 anos, que também tem a possibilidade de jogar, mas o time está bem encaixadinho, com o Pablo na direita, um bom lateral. O Bidu também vem sendo a aposta do técnico Carpini, e o David, que ganha mais uma vez a oportunidade. Então o time está encaixado e as peças que o treinador optar vão se encaixar direitinho naquilo que o Guarani quer. É o time que tá dando certo, né, Guinho? O time que está vencendo não se mexe. Então, eu acho que o Guarani ele está indo com força total. Ele precisa, de fato, ganhar, né, mais confiança, mais espaço dentro da tabela, dentro dos jogos. E essa é uma ótima oportunidade, um ótimo jogo para o Guarani, mais uma vez, sair vitorioso e enganjar mais essa confiança para continuar nessa crescente. Quarta-feira eu até fiz uma pergunta para o Marco Aurélio sobre a questão se essa boa campanha no início de temporada do Guarani não estaria maquiando os problemas administrativos que lá estão e que foram evidentes, graves no final do ano passado. Ainda permanecem os grandes problemas da administração do Guarani, mas não é ruim esse tal de maquiar por uma campanha dentro de um paulista a situação que pode lá na frente estourar e ser pior? Pois é, Guina, eu acho assim, o importante, né, é que o Guarani está fazendo o seu papel dentro de campo, né? Lógico que um problema administrativo do clube, às vezes um salário atrasado, enfim, coisas que acontecem, né, dos bastidores, do lado de fora, mas eu creio que o Guarani, ele não pode, e ele está indo numa linha certa com relação a separar o que é dentro de campo, o que é fora de campo, porque só assim também, só com as vitórias, só com a evolução do clube, só com o clube chegando de repente numa final de um campeonato, é que pode ajudar também o Guarani a sair dessa fase difícil com relação à sua administração, né? O Guarani, a gente sabe, tem muitos problemas, muitas dívidas e precisa se reestruturar. Agora, o ideal seria o que está fora, o que está nos bastidores, o que está na administração, realmente ter ali as suas soluções, principalmente na área financeira, e o clube indo bem dentro de campo, ganhando, né, jogando bem, conquistando as vitórias, porque só assim o Guarani ele vai novamente ser um time glorioso da nossa região, da nossa cidade. É verdade. Tomara que esses problemas não venham a se repetir na atual administração do Guarani Futebol Clube. Vamos à primeira parada do Resenha da Bola, logo após as mensagens comerciais, estaremos de volta, é rapidinho. E não perca em tempo, hein? Dê aquela clicada agora, www.resenhadabola.com.br, www.canal8.tv.br ou baixe o nosso app no seu celular, smartphone e também o seu tablet para assistir em qualquer lugar do Brasil e do mundo o nosso programa. Rapidinho a gente volta.